Vamos continuar com o nosso estudo de Efésios, capítulo 6, verso 19 e 20. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Estamos na reta final do nosso estudo de Efésios. E hoje, Paulo está pedindo oração. No vídeo de ontem, a última palavra era que nós deveríamos orar pelos santos. E hoje ele diz, e orem também por mim. Para ver como era uma continuação do que ele estava falando. Esse texto tem algumas variações nas traduções, então nós vamos começar por aí. Orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra, a mensagem, as palavras certas, para que ele possa ter ousadia, intrepidez, destemidamente pregar, anunciar esta palavra destemidamente, corajosamente, tornar conhecida esta palavra com confiança. O mistério do Evangelho é o segredo revelado pelas boas novas, a verdade que estava escondida, pelo qual sou embaixador em cadeias, estou preso em correntes, estou a serviço do Evangelho, mas na prisão. Ele quer ser também conhecido como embaixador de Cristo. Porque aqui ele fala embaixador em cadeias, mas em outras passagens ele diz que eu sou um embaixador de Cristo, um ministro do Evangelho, um ministro de Cristo. Para que ele é um ministro? Para que ele é um embaixador? Para em Cristo, permanecendo nele, ser ousado, agir com ousadia, com coragem, ser corajoso, para falar e anunciar livremente como me cumpre fazer, como é o meu dever. Fica muito claro, explicado quando a gente busca novas traduções, outras versões para o mesmo texto. Então, o que ele está dizendo? Ele está pedindo que orem por ele, porque ele quer ter coragem, ousadia para pregar o Evangelho. E não só pregar o Evangelho, mas anunciar esse mistério, desvendar isso para as pessoas, para que não houvesse nenhuma dúvida das boas novas de Cristo. Quando ele pede oração por mim, nós temos que lembrar que ele está pedindo que os efésios orem por ele, que a igreja que ele plantou em Éfeso ore por ele. Porque sim, Paulo passou por situações inacreditáveis, por amor ao Evangelho, por amor a esse ministério, a esse chamado, a essa missão. Paulo sacrificou tudo, inclusive, principalmente, sua saúde. No primeiro vídeo do canal desse estudo de Efésios, eu falo bastante sobre o apóstolo Paulo. É importante a gente pensar quem é Paulo, né? Aqui no Brasil tem um estado com o nome dele. A capital mais importante do Brasil também tem o nome dele, São Paulo. Paulo é um exemplo de um homem incansável, um homem que não mediu esforços para pregar o Evangelho. Quando ele pede oração
E eu acredito que eles oraram e oraram muito, porque ele cumpriu o seu ministério, né? Foi uma bênção. E ele amava as igrejas. Ele amava. A gente lendo as cartas, a gente vê que a vida dele eram os irmãos. O amor dele por Timóteo, o amor dele por Tito, como ele exorta, repreende, ensina, mas como ele ama, como ele abençoa. E aqui ele está pedindo oração por ele, para que ele, quando abrir a boca, fale a palavra de Deus, as mensagens de Deus, que ele possa realmente ser um vaso de honra, ser usado. E ele foi usado. Há uma controvérsia, uns dizem que ele escreveu 50% do Novo Testamento, outros dizem que quase 70%, outros dizem 2/3. O número não importa, o que importa é que ele escreveu 13 cartas. Mas tem Hebreus, que as pessoas atribuem a Paulo, mas não está escrito que foi Paulo. Então, por isso que essa discussão. Mas o que importa? De que ele sistematizou o Evangelho. Ele escreveu grande parte dos livros do Novo Testamento. Então, se tu tem 27 livros aí na tua Bíblia, no Novo Testamento, pode saber que 13, com certeza, foram escritos por Paulo, pelo apóstolo Paulo. E há esta dúvida, que para alguns não é dúvida, de Hebreus. Então, se são 27 e ele escreveu 13, ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Aí as pessoas falam sobre os capítulos, porque tinha cartas pequenas, cartas grandes. Não importa. O que importa é que ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. E esse é o maior, vamos dizer assim, exemplo para nós. O que Deus quer que tu faça? O que Deus quer que eu faça? Como eu posso cumprir cabalmente o meu ministério? Como eu posso chegar no fim da minha vida e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não tenho a minha vida como preciosa, estou sendo derramado como libação. Foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, passou por naufrágio, por prisões. Como eu disse, teve sua saúde abalada. Acredita-se que ele teve uma enfermidade gravíssima nos olhos. Outros dizem que pode ser que tenha sido a sequela da conversão, porque ele viu o Senhor Jesus, a glória de Deus. Jesus falou com ele. E ele ficou 3 dias cegos, e quando Ananias orou por ele, caíram escamas dos seus olhos. Não se sabe se ele ficou com alguma sequela, mas há algumas passagens que indicam que ele teve problemas gravíssimos nos seus olhos. E ele precisava viajar sempre com alguém para lhe ajudar, para lhe assessorar. Ele fala de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu Atos, como meu médico amado. Parecia que Lucas era um médico pessoal, um amigo de Paulo. Por quê? Porque Paulo sim padecia de enfermidade, sofria muito, e a gente não sabe se o espinho na carne não era justamente isso. Porque tem algumas passagens que indicam isso, de que ele escrevia com letras muito grandes, que ele só assinava as cartas. Enfim, o que eu quero dizer? Que ele se gastou, ele se entregou, ele se derramou para pregar o Evangelho. Para que hoje, em 2023, nós tivéssemos a carta de Efésios e pudéssemos estar fazendo um estudo diário no YouTube. Foi Paulo. Quando eu penso nisso, a gratidão que nós temos que ter pelos homens e mulheres de Deus que deram a sua vida, que se gastaram, se cansaram, se sacrificaram para pregar o Evangelho, para que esta mensagem chegasse até nós. E hoje, muitas vezes, as pessoas sequer abrem suas Bíblias ou seus celulares.
muito sangue foi derramado para que nós tivéssemos esses textos. E sim, o sangue de Paulo, porque Paulo foi decapitado, ele foi morto pelo Evangelho. Ele deu muito testemunho, tanto para pequenos quanto para grandes, tanto para pessoas judias quanto para gentias. Ele esteve em todo lugar, ele pregou em tempo e fora de tempo. Ele se fez de fraco, de forte, fez tudo para ganhar todos. Então, essa oração que ele está pedindo, eu creio que ele recebeu. Eu creio que cada igreja que ele plantou orou por ele, assim como nós devemos sustentar também em oração os nossos líderes espirituais, porque é um peso, é uma responsabilidade. Carregar uma igreja, responder por uma igreja, cuidar do rebanho. Paulo passou por um naufrágio, a gente já comentou sobre isso, e ele foi picado por uma víbora, uma cobra, e ele não morreu. São tantas histórias da vida de Paulo, eu vou deixar na descrição as referências para vocês pesquisarem e, assim como eu, agradecerem a Deus por essa fidelidade, por esse amor. Ele queria estar sempre preparado para responder para quem quer que fosse a razão da fé, a razão do evangelho, da esperança que ele tinha. E isso custou caro, porque ele foi preso, né? E acredita-se que, como ele tinha, eram 2 guardas que cuidavam dele, acredita-se que ele evangelizou toda a guarda romana, porque ele pregava para todo mundo. Esse Jesus que transformou a vida dele, ele perseguia. E Jesus falou, e ele perguntou: Senhor, quem és? Ele disse: sou eu, Jesus, que tu persegue. E aí, isso tem uma lição para nós. Se Jesus foi perseguido, nós também seremos. Se o Cristo foi perseguido, os cristãos também serão perseguidos. O próprio Senhor Jesus disse: se eu fui perseguido, se eles me perseguem, eles também vão perseguir vocês. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era o perseguidor. Ele diz: eu era blasfemo, insolente, e eu passei a ser pregador desse evangelho e ser perseguido. Quando Deus manda Ananias orar para Saulo, né, para ele ser curado, Ananias tenta dizer para Deus assim: bah, mas tu não sabe, o bah é por minha conta, tu não sabe que ele está perseguindo, fazendo. E aí Deus diz para ele, né, Jesus diz assim: ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido por mim para pregar, né, aos gentios, para evangelizar. Mas ele vai saber o quanto é necessário que ele sofra pelo meu nome. Porque para evangelizar o mundo da época, Paulo sofreu muito. Por isso essa explicação, embaixador de cadeias. Porque ele estava preso, literalmente preso a correntes. Literalmente preso. E ele queria ser ousado. Mas acredita-se também que, como ele apanhou, sofreu muito, acredita-se que talvez ele tenha tido alguma fratura, algum problema que ele não conseguia mais falar tão bem. E que tem uma passagem que diz que as suas cartas são fortes, mas a sua presença e sua fala são desprezíveis. Não se sabe se ele ficou com algum problema, mas acredita-se que sim. Por isso também que ele investia muito nas cartas e que outras pessoas falassem por ele. Que a gente vai ver que ele teve muitos cooperadores. Muitos homens e mulheres que o ajudaram e o ajudavam em cada cidade na qual ele ia. Bom,
Ele fazia questão de dizer que ele era apóstolo, sim, escolhido pelo Senhor Jesus, mas que ele era o menor dos apóstolos e que dos pecadores ele era o pior. E também acredita-se que ele usou o nome Paulo, passou a usar o nome Paulo, porque Paulo, o significado era pequeno, menor. Ele queria se humilhar, ele queria se colocar numa posição de humildade. Por quê? Porque do ponto de vista humano, social, cultural, ele era gigante. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele mesmo descreve, leiam as referências. Ele conta que ele estava na frente dos da sua idade. A profissão que ele tinha era uma profissão muito importante, ele tinha recursos próprios, enfim, ele era culto, ele era alguém estudado. E ele abriu mão de tudo isso, ele disse que tudo isso era perda. Que lição para nós, que lição. Ele abriu mão de tudo isso. Só não abriu mão da sua cidadania romana, e foi essa que levou ele diante de César, né, em Roma, para pregar o evangelho. Inacreditavelmente, foi assim que Deus o levou. Porque se ele tivesse ficado, ele teria sido apedrejado pelos judeus. E a partir do momento que ele apelou para César, leiam as referências para ler toda a história, ele conseguiu escapar dessa morte fortuita, vamos dizer assim. E teve todo um julgamento, apelo, defesa, teve uma, entre aspas, uma liberdade condicional, uma liberdade assistida, porque ele alugou uma casa e ficou preso, vamos dizer assim, nessa casa, e ele pregava e entravam e saíam livremente, enquanto ele esteve em Roma. Então, a história de Paulo é uma história que nos ensina que não há limites, não há limites para quem quer realmente cumprir o seu chamado. Precisamos colocar tudo à disposição do Senhor. Seja nosso talento, nossos estudos, nossos bens, nossa saúde, nossa vida. Porque aí sim o Evangelho vai ser pregado. Aí sim, nos quatro cantos da terra, nos quatro cantos da terra, esse Evangelho será pregado. Essa foi a lição que Paulo nos deixou. E orem também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra. Eu também preciso ter muita sabedoria para poder continuar fazendo esses vídeos, pesquisando. Olha ali quem tá ali. Pesquisando, porque não é fácil. E eu tenho dito para vocês aqui no YouTube, existem restrições, existem temas sensíveis, existem alertas, vamos dizer assim, para que alguns temas não sejam tocados. Então, orem, peço aos meus inscritos e também a quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Amanhã a gente continua.